Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Írio Campos. Estou aqui hoje a convite do professor Tiago para poder ministrar um mini curso para vocês sobre aplicações da antropometria. Eu não sei se o professor Tiago me apresentou previamente, mas eu venho trabalhando com ergonomia há alguns anos. Essas são algumas pessoas para quem eu já fiz projetos. E eu gostaria só de, antes de começar o mini curso, dizer que é um mini curso, então eu tenho um curso completo na internet. Eu vou deixar o contato com o professor Tiago, se vocês quiserem fazer. Nesse curso eu apresento tudo, todas as ferramentas que eu utilizei nesses projetos e explico como vocês podem usar também nos projetos de vocês, ok? Mas para esse mini curso, eu quero deixar claro que a gente não vai focar em como conseguir obter os dados antropométricos. A gente vai focar nas escolhas que a gente precisa fazer, pensando no objetivo do nosso projeto e como a gente vai utilizar esses dados, ok? Eu soube que o professor Lucas esteve aqui recentemente e ministrando um curso também para vocês, mas eu queria relembrar um pouco do contexto da antropometria, que está focada na medição do corpo humano. E medir o corpo humano não é uma tarefa muito fácil, vai depender muito das circunstâncias, das condições em que essa medição vai acontecer. Ao longo do tempo, essa ciência ela evoluiu bastante, passando de tamanhos médios a estudar alcance de movimentos. Hoje já vê as influências das etnias, da alimentação e saúde nas medidas antropométricas. Então, não é uma medida muito trivial e a gente vai estar focado em construir tabelas com essas medidas do corpo humano. Essas tabelas vão servir para elaboração, para construção de postos de trabalho e para também desenvolvimento de produtos e N outras aplicações. Então, ok, nós vamos desenvolver um projeto e nós pretendemos usar tabelas prontas, porque essa é uma forma mais barata e rápida. Mas a gente tem que tomar alguns cuidados e eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Primeiro, onde essa tabela foi feita? No Japão, na Alemanha, nos Estados Unidos, na África do Sul? Dependendo da região, da etnia, essas medidas vão variar e a gente tem que levar isso em consideração. Qual era a profissão? Foi nas Forças Armadas que essa tabela foi feita? Geralmente, nas Forças Armadas, as pessoas são mais jovens, então vai ter diferença nos valores. Consequentemente, continuando, a faixa etária. Conforme a gente vai envelhecendo, a gente perde um pouco do alcance dos movimentos. Isso vai interferir nas medidas. Também a época em que esse estudo foi feito, as condições, existiam condições especiais, a roupa da pessoa era mais espessa, enfim, são vários fatores. Então, no melhor dos mundos, as tabelas prontas servem de parâmetro e a gente traz um estudo mais específico com o público que a gente quer alcançar para trazer um modelo mais fidedigno. Outras questões que a gente deve levar em consideração. Essa tabela é estática, ela é dinâmica, funcional. A gente viu na aula do professor, no curso do professor Lucas. As tabelas estáticas, elas são para equipamentos e produtos que exigem poucos movimentos. As tabelas dinâmicas, mais movimentos, porém, geralmente com os ombros estáticos. As tabelas funcionais são para movimentos simultâneos, para movimentos mais complexos. Então, todas essas questões a gente deve levar em consideração na hora de aplicar tabelas prontas. Para um melhor entendimento do nosso curso daqui para frente, é necessário que vocês entendam a tabela acumulada das dimensões. Nós vamos trabalhar com faixas dessa tabela. Eu trouxe essa imagem para exemplificar. 95% da população masculina tem até 1,82 m. Essa seria uma faixa que a gente poderia trabalhar. A gente também poderia trabalhar com os 50% centrais, ou com os 5% finais, que são pessoas com mais de 1,82 m. Ou nós poderíamos trabalhar com os 5% iniciais, que são pessoas com até 1,50 m, em torno ali de 1,50 m. Dessa forma que a gente vai trabalhar daqui para frente, é importante que vocês entendam essa tabela. Ok, então nós entendemos que há um questionamento central que é qual público nós queremos atingir. Esse público é geral? Esse público ele tem predominância masculina ou feminina? Esse questionamento é central e nós precisamos nos atentarmos a ele. Agora nós vamos falar de 5 princípios para a aplicação de medidas antropométricas. O primeiro princípio ele trata da média da população. Aqui nós vamos nos concentrar nos 50% centrais da tabela acumulada, porque nós vamos tratar de produtos de uso coletivo, como bancos de praça, bancos de ônibus, altura de bebedouros, produtos que
não vão ser ótimos para todo mundo, mas vão causar o mínimo de inconveniente. O segundo princípio, ele trata de projetos que vão levar em consideração os extremos da população. Nesse caso, nós vamos ter variáveis críticas e nós vamos levar em consideração os dados dessas pessoas extremas. Por exemplo, uma porta de emergência, ela não pode ter as dimensões de uma porta comum. Nós vamos levar em consideração medidas maiores, mais extremas. Esse seria um exemplo da aplicação do segundo princípio. O terceiro princípio, ele fala sobre as faixas da população. É o uso de medidas discretas. Por exemplo, calçados, roupas em que a gente tem valores como P, M, G, calçado 37, 38, são valores discretos, embora nossos tamanhos sejam contínuos. É uma forma da gente reduzir custos e conseguir atingir o maior número de pessoas, que muitas vezes não vão ter um produto ideal, mas é um produto que se encaixa de forma aceitável naquele corpo. O quarto princípio, ele também se concentra em uma variável crítica, mas ele tende a fazer regulagens naquela dimensão crítica. Então, a partir do momento que você tem uma variável crítica, você procurar colocar no seu projeto meios de fazer uma regulagem dessa variável crítica. Então, por exemplo, a altura da cadeira pode ser uma variável crítica, um exemplo básico. Também temos o quinto princípio, que é o de projetos adaptados aos indivíduos. Então, nesse caso, é muito específico, nós vamos levar em consideração exatamente o tamanho daquela pessoa. Então, pode ser uma roupa de astronauta, uma roupa de um piloto de Fórmula 1, algo específico. Um dos objetivos do nosso minicurso é que vocês entendam como desenvolver um posto de trabalho. E agora nós vamos ver como dimensionar um espaço de trabalho, que é o espaço que contempla todos os movimentos do trabalhador. Hoje em dia é cada vez menor, porque a gente muitas vezes trabalha sentado, mas de qualquer forma, nosso intuito é fazer um espaço de trabalho agradável tanto fisicamente, quanto também que proporcione um conforto psicológico. E agora nós vamos tratar de alguns fatores importantes. Primeiro, a postura. Esse trabalho é realizado sentado, em pé, deitado. Qual é a postura do trabalhador? Isso é importante. Qual é o tipo de atividade manual? Isso vai interferir geralmente se a gente vai usar uma tabela funcional. Qual é o trabalho que ele utiliza com as mãos? Isso também vai ser importante. O vestuário que ele vai utilizar no trabalho dele. Se a gente precisa considerar acessibilidade, passagens para cadeiras de rodas, corredores mais largos, enfim, isso é importante também. E o espaço pessoal, como a gente falou, precisa ter um conforto psicológico, então é interessante que dentro do espaço de trabalho também tenha uma área voltada para uma personalização da pessoa, para que ela se sinta em casa, se sinta segura, se sinta confortável também naquele ambiente. Sendo assim, agora nós vamos ver algumas aplicações em superfícies horizontais, como mesas e bancadas. Vamos ver alguns pontos importantes a serem considerados. Nós temos duas principais dimensões, que é a altura, que geralmente é fixa para bancadas e mesas, e a superfície de trabalho, que vai depender do trabalho a ser realizado. Mas é interessante que a gente trate de alguns tamanhos em relação às superfícies. Por exemplo, a imagem vai exemplificar para vocês. Se a gente tem um trabalhador fixo, o alcance máximo é o alcance do raio do braço dele esticado. Não é interessante que se faça trabalhos fortes ou coloque-se peso no alcance máximo. São mais para deixar algum equipamento que ele vai utilizar para consulta nessa região, ou que ele vai guardar por algum momento. É uma área não tão utilizada. A gente vai utilizar mais o alcance ótimo, que é o alcance do cotovelo dele fixo, fazendo na imagem o braço esquerdo dele exemplifica o que eu estou falando. Vai ter um raio de 35 a 45 centímetros, ele com o cotovelo fixo, o raio do alcance do braço dele. Já é melhor para atividades gerais. Só que a gente tem uma área de encontro entre os dois braços, que a gente chama de área ótima, para você poder realizar o trabalho
com as duas mãos, e geralmente é um trabalho de precisão, um trabalho mais específico realizado nessa área. Para bancadas de trabalho em pé, nós vamos precisar entender qual o trabalho que vai ser desenvolvido e também qual o esforço que vai ser feito pelo trabalhador, do ponto de vista físico. Mas, geralmente, essa bancada deve estar em torno da altura ali do cotovelo do trabalhador. Se a gente for perceber na imagem o trabalho de precisão, que é um trabalho que não exige tanto esforço físico, ele pode estar um pouco acima, que não vai trazer prejuízos. Mas conforme o trabalho vai ficando mais árduo, do ponto de vista físico, essa altura deve estar ali em torno da altura do cotovelo. No trabalho leve, percebe que a bancada já está na altura do cotovelo dele, mas a gente precisa atentar ao tamanho da peça. Se for uma peça alta, essa bancada deve abaixar para que o esforço seja em torno dessa mesma altura. Tanto é que na imagem do trabalho pesado, a bancada é um pouquinho menor, porque a posição em que ele vai fazer o esforço dele está na altura do cotovelo. Okay? Também, outra questão importante é o espaço para os pés. Nessa imagem à direita nós podemos perceber isso, para evitar uma inclinação da coluna, um esforço, uma postura inclinada. Outras aplicações da antropometria em assentos vão ser foco do nosso estudo agora. Justamente porque a gente cada vez mais gasta o nosso tempo sentado ou deitado. Então se torna muito importante que a gente permaneça com uma postura correta e em assentos que não tragam nenhum tipo de malefício à nossa saúde. E existem várias vantagens de trabalhar sentado. A gente economiza energia, a gente alivia a pressão nos membros inferiores, permite que a gente trabalhe com os pés também, né? E também tem a questão de oscilação do corpo, você permanece numa posição, consegue se concentrar melhor. Enfim, são várias as vantagens de trabalhar sentado, mas a gente deve ter cuidado com o assento que a gente está trabalhando para não ter nenhum prejuízo físico. No momento em que estamos sentados, os ossos que servem de suporte para o nosso corpo são as tuberosidades isquiáticas, que são ossos da nossa bacia. Eles têm a distância de entre 7 e 12 centímetros entre si, e são determinantes para nossa sensação de conforto e de equilíbrio, porque eles vão concentrar a pressão em si, ok? Então vamos considerar aí os estofamentos duros e macios. Vamos pegar um parâmetro entre eles e entender o que acontece em cada situação. Na imagem a gente pode perceber uma concentração de pressão, né, nas tuberosidades, mas o ideal não é nem o duro nem o macio. O estofamento duro, ele concentra pressões, né, e causa dor nas nádegas. E o macio, ele falta equilíbrio, ele não dá equilíbrio ao corpo. O ideal seria uma base rígida com estofamento de entre 2 e 3 centímetros. Assim, diminui a pressão ali nas tuberosidades e também dá o equilíbrio necessário para a gente poder ficar sentado de uma forma confortável. Mas conforto é uma palavra um pouco subjetiva, mas no geral ela vai querer dizer a ausência de pressões localizadas. Por isso é tão importante a gente entender a questão do assento e do estofamento. Pensando aí num conforto máximo, em um relaxamento máximo, aconteceram alguns estudos, 2 estudos na verdade, que eu gostaria de destacar, do G. Lehman, de 1960, em que é o da imagem A, onde ele pediu para que voluntários ficassem relaxados na água e procurasse a posição que o corpo ficasse mais relaxado possível. E também tem um estudo da NASA, um pouco posterior, em 1978, em que eles acharam uma postura muito, muito parecida, que é a da figura B. E no geral, essa sensação de conforto, além da questão da pressão localizada, que a gente evita, também tem a questão das juntas não terem pressão, elas estarem mais ou menos com pressão próximo de zero. E geralmente é nessa angulação que a gente vê na postura da imagem, que a gente consegue obter essas pressões próximas de zero. Tendo em vista a importância dessa postura, nós vamos trabalhar nesse final do nosso minicurso 6 princípios
desenvolvidos a partir de estudos anatômicos, fisiológicos e clínicos da postura sentada. Eu espero que vocês gostem e apliquem em projetos futuros. O primeiro princípio, ele fala que as dimensões do assento devem ser adaptadas às dimensões antropométricas do usuário. Nada de novo, nós já esperávamos isso, mas existem algumas medidas importantes que a gente deve considerar. Por exemplo, a altura poplítea, que é a altura entre a parte inferior das coxas e a sola dos pés. É importante que ela seja respeitada porque ela interfere diretamente no equilíbrio e no apoio do corpo. Tanto é que geralmente os assentos eles têm a altura regulável justamente para que se alcance essa altura poplítea. A largura dos assentos geralmente é aproximadamente uns 40 centímetros. Aí a gente volta naquele princípio da média da população, geralmente vai atender, mas pode ser que haja assentos mais largos, vai depender do projeto que vocês vão desenvolver. A profundidade também é importante a ser considerada, é outro tamanho importante porque não é interessante que o assento ele chegue até o joelho. Pensando a parte inferior das coxas, não chegue até o joelho porque gera uma pressão. Então deve ter pelo menos um espaço de 2 centímetros até o joelho. O segundo princípio diz que o assento ele deve permitir variações de postura. As variações de postura são importantes porque você alivia a fadiga, se alivia a pressão sobre os seus discos vertebrais e também as tensões nos músculos dorsais. Outra questão que a gente já viu é que a coluna, a nutrição da coluna é feita a partir do movimento. Então você tem que estar movimentando a coluna. Poltronas, assentos que te deixam fixos numa posição, que não te permitem variar a postura, não são interessantes. Com o tempo você sente o desgaste e você vai procurar mudar a sua postura. Então é interessante, esse segundo princípio diz que é interessante que os assentos permitam essa variação de postura. O terceiro princípio, ele diz que o assento deve ter resistência, estabilidade e durabilidade. Então, cada um desses pontos, a resistência para poder suportar o peso da pessoa, do usuário, a estabilidade é para a pessoa ter o equilíbrio. E aí, geralmente, antigamente, as cadeiras, as poltronas, elas tinham 4 patas. Hoje em dia já se fala em 5, para dar justamente esse equilíbrio. E também tem uma durabilidade, né? O quarto princípio diz que existe um assento mais adequado para cada tipo de função. É claro, dependendo do trabalho a ser desenvolvido, a gente vai ter um tipo de assento. Então, um exemplo, um assento de carro não vai servir, não vai ser o mais apropriado para um assento de escritório. Não faz sentido. Então, a qualidade do assento também vai variar da aplicação. O quinto princípio diz que o encosto e o apoio-braço devem ajudar no relaxamento. O encosto não é interessante que ele seja reto. É importante que ele seja côncavo, justamente para que ele não entre em contato direto com os ossos da coluna. Em relação ao apoio-braços, ele serve tanto para o relaxamento quanto também para apoio na hora de levantar ou sentar. Isso é importante principalmente para pessoas idosas. E também tem outra questão importante que é o vão entre o encosto e o assento. Logo acima das nádegas é importante que haja um espaço, porque vai ser muito variável de acordo com a pessoa e esse encosto ali não vai fazer tanto sentido. A partir da lombar já é mais interessante ter um apoio. E o sexto princípio diz que o assento e a mesa formam um conjunto integrado. Justamente porque, como nós falamos, geralmente a mesa ela tem a altura fixa, mas o dimensionamento da mesa é importante para que na regulagem do assento você consiga alcançar a altura poplítea e também que os cotovelos permaneçam aproximadamente à altura da mesa, com uma variação de 3 a 4 centímetros no máximo, para que essa postura seja ideal. Então é necessário sim ter uma integração entre a mesa e a cadeira, além de ter, claro, uma abertura na parte inferior da mesa, para que possa caber as coxas aí de pelo menos 20 centímetros. Então um conjunto mesa e cadeira e assento é importantíssimo para ter uma postura correta no trabalho sentado. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela participação de vocês. Espero que tenham gostado. E qualquer dúvida, eu estou à disposição. Esse é o meu contato. Caso queiram conhecer o meu curso do zero ao avançado sobre antropometria e suas aplicações,
É só falar com o professor Tiago. E é isso, um grande abraço.